Olá, meus amigos! É com muita satisfação que eu me dirijo a vocês para lhes apresentar o meu curso sobre condomínio edilício. Um curso que eu elaborei com muito carinho, com muita responsabilidade. Foram meses de estudo, meses de análise para poder formar um conteúdo que seja útil para todos os personagens que de alguma forma estão envolvidas com o cotidiano do condomínio edilício, como é o caso dos advogados que atuam na área de direito condominial ou que queiram explorar esse nicho de mercado, porque afinal há 70 milhões de pessoas vivendo em condomínio. Também levei em consideração as pessoas que estão envolvidas com a administração dos condomínios, como os síndicos profissionais, as administradoras de condomínio. E o curso, ele teve em vista a minha experiência docente de mais de 2 décadas, lecionando nas disciplinas de direito civil e direito empresarial, e, obviamente, na área do direito civil, ministrando a disciplina de direito das coisas, aonde está inserido o condomínio edilício. E também levei em consideração a experiência profissional adquirida ao longo de quase 40 anos de advocacia que esteve sempre voltada aí para as instituições financeiras, para incorporadoras, para construtoras, para condomínios, para shopping centers. Então, tudo isso serviu aí para fazer um conteúdo bem abrangente, bem completo e com certeza muito útil para quem de alguma forma atua nessa área. Com relação ao conteúdo do curso, um primeiro aspecto importante que nós precisamos abordar é que eu levei em consideração a possibilidade de o Código Civil, nessa parte que trata do condomínio edilício, ser modificado por aquelas regras que constam no anteprojeto de revisão e atualização do Código Civil que se encontra no Congresso Nacional. Como nós sabemos, no início do ano passado, uma comissão de juristas entregou no Congresso Nacional um anteprojeto que visa a revisão e atualização do Código Civil. E algumas regras, obviamente, que também se referem ao condomínio edilício. Então, neste curso, sempre que houver a possibilidade de uma regra que está no anteprojeto modificar uma regra do atual Código Civil, nós vamos fazer menção, vamos tratar desses assuntos também, para que, quando for aprovado esse anteprojeto, ou quando ele virar projeto e for aprovado e virar lei, portanto, modificar o Código Civil, estejamos todos nós preparados para que saibamos, então, como orientar os nossos clientes e como, portanto, nos comportar diante das situações que venham a surgir no cotidiano dos condomínios edilícios. Com relação ao conteúdo, vocês vão observar aqui pelo sumário que o conteúdo é bem extenso. Antes de expor o conteúdo a vocês, gostaria de dizer que a dinâmica da nossa aula é mais ou menos essa aqui que eu estou apresentando. Fiz questão de gravar esse vídeo com a dinâmica da aula para que vocês saibam como que nós desenvolveremos as nossas videoaulas, apesar de que haverá um material de apoio escrito que será fornecido também concomitantemente. E ao final do curso também vocês terão um e-book com todo o conteúdo escrito que foi fornecido no decorrer aí todas essas aulas aí que nós vamos disponibilizar a vocês. Com relação ao conteúdo, nós temos no nosso curso 12 capítulos. Então veja que é um curso que tem um conteúdo muito longo. E logo no primeiro capítulo nós vamos tratar das espécies de condomínio. Por que é relevante tratar desse assunto? Porque algumas espécies de condomínio, elas também estão sujeitas às mesmas regras do condomínio edilício. Nós temos que pensar que a expressão condomínio não é sinônima de condomínio edilício. Portanto, eu preciso saber quais são as modalidades de condomínio para que eu possa, então, saber se aquela espécie perante a qual eu estou
se a ela se aplicam ou não as regras relativas ao condomínio edilício. É o exemplo, no caso aqui, do condomínio de lotes, que está lá no item 1.4, ou do condomínio urbano simples, que está lá no item 1.5. A essas modalidades se aplicam as regras relativas ao condomínio edilício. Mas eu tenho algumas modalidades que não são propriamente, sob o ponto de vista da estrutura jurídica, não são propriamente condomínios, que é, por exemplo, o loteamento com controle de acesso. E aí, como que existe no mundo jurídico esse loteamento com controle de acesso? Ele pode existir se aqueles moradores resolverem formar uma associação de moradores. Aí eu já não tenho uma estrutura jurídica de condomínio, eu tenho uma estrutura jurídica de associação. Então eu preciso saber todas essas modalidades de condomínio para saber qual é aqueles que têm a estrutura jurídica de condomínio edilício e aqueles, portanto, que estão sujeitos às regras do condomínio edilício e aqueles que não estão, e, portanto, aqueles que não estão, qual é a sua estrutura jurídica. No capítulo 2, nós vamos falar da associação de moradores. Nós acabamos de nos referir aí ao loteamento com controle de acesso. Não tem a estrutura jurídica de condomínio edilício, portanto, poderão os moradores formar as suas associações. E aí nós vamos ver como que essa estrutura dessas modalidades de loteamento com controle de acesso, porque aí os equipamentos, as ruas, as praças, são equipamentos públicos. Então, sendo equipamentos públicos, todos têm o direito de utilizar esses equipamentos. Mas há a possibilidade de se conseguir uma autorização municipal para que aquele condomínio tenha um controle de acesso. E aí, para fins de organização, o que os moradores podem fazer? Organizar uma associação para defender os interesses de todos. Como que funciona? Como que se cria essa associação? Quais são os direitos dos associados? É obrigatório se associar ou não é obrigatório se associar diante da previsão constitucional de que todos são livres da liberdade de associação? Então, todos esses aspectos nós precisamos abordar, inclusive trazendo questões polêmicas que existem, inclusive, no âmbito jurisprudencial. Depois nós vamos para o capítulo 3 e lá vamos começar a tratar realmente do condomínio edilício. E ali vamos falar a respeito da denominação e vamos falar fundamentalmente como se caracteriza o condomínio edilício. E aí, logo no início da parte do Código Civil que trata do condomínio, lá no artigo 1331, nós vamos observar que a caracterização se dá por existir partes comuns e também partes exclusivas, ou as unidades autônomas. Então, nós vamos ver essa caracterização e vamos tratar também de qual a legislação aplicável ao condomínio edilício, porque há uma divergência, aplica-se o Código Civil revogou parcialmente a Lei 4591 ou elas convivem nas regras relativas ao condomínio edilício? Essas questões, portanto, nós vamos também ter que abordar. Lá no capítulo 4, nós vamos tratar da personalidade jurídica do condomínio. E esse é um assunto também muito importante, porque é na medida em que, se a gente reconhecer a personalidade jurídica, atua no mundo jurídico como uma pessoa, como nós dizemos, juridicamente dotada de personalidade jurídica. Mas há um entendimento predominante de que o condomínio não detém personalidade jurídica porque não está relacionado no Código Civil como ente ou como pessoa dotada de personalidade jurídica. Então, nessas circunstâncias, como que o condomínio contrata, porque se não tem personalidade jurídica, ele não poderia realizar negócios jurídicos. Como ele contrata funcionários, como ele contrata serviços, pode ou não pode fazer? Obviamente que pode, mas qual é a base legal para isso? Então nós vamos ter que tratar desses assuntos. Ou seja, qual é o limite de atuação do condomínio nos negócios jurídicos de um modo geral? E aí nós vamos lembrar que o anteprojeto do Código Civil vai falar que o condomínio edilício tem personalidade jurídica para os negócios do seu interesse, que a gente pode chamar isso de uma legitimação ou de uma personalidade jurídica extraordinária. Então, esses aspectos nós precisamos também abordar no nosso curso. Lá no capítulo 5, nós vamos falar da instituição e da constituição do condomínio edilício.
E aí nós vamos ver que instituição e constituição são situações diferentes. A instituição, ela se dá por ato inter vivos ou por testamento. E aí há determinados requisitos que deverão ser observados nessa instituição ou constituição. E na Constituição, dali surge a Convenção do Condomínio. E aí nós vamos ter que ver quais são os requisitos da Convenção do Condomínio. É o documento mais importante do condomínio. E quais são os requisitos, qual é o conteúdo da Convenção de Condomínio? O que se tem que fazer e como que se pode alterar a Convenção de Condomínio? Então, todos esses aspectos aí também nós temos que abordar nesse capítulo. Lá no capítulo 6, nós vamos tratar de outro assunto muito importante, que é a administração do condomínio. E aí vamos ter que falar do síndico, quais são as atribuições do síndico. Olha a quantidade de atribuições do síndico. Por exemplo, fiscalizar as reformas das unidades autônomas, para que não seja ele responsabilizado. Hoje em dia ele é obrigado a fiscalizar sob pena de responsabilidade pessoal. Também o dever de informar as autoridades em caso de violência doméstica. Isso aqui é uma lei estadual de São Paulo. A questão da obrigatoriedade do seguro, a quem compete fazer o seguro da edificação, compete ao síndico. E se ele não fizer, qual é a responsabilidade dele no caso de sinistro? A destituição do síndico, a renúncia do síndico. Vamos falar do subsíndico, é obrigatório ou não o subsíndico? Vamos falar também se é possível a Assembleia dar poderes a terceiros de representação. E vamos falar desse personagem moderno, não é? O síndico profissional. Como que se contrata o síndico profissional? Se o síndico profissional passa a ser o representante do condomínio, quem assina o contrato de prestação de serviços com ele? Como que você faz isso? Como que funciona esse mecanismo? Nós precisamos saber como se fazer isso. Vamos falar do Conselho Fiscal, quais são as atribuições do Conselho Fiscal, Assembleia de Condôminos, como que se realiza, como que se convoca, os requisitos para validade da convocação, a realização e o registro da Assembleia, os cuidados que se deve ter na Assembleia para que ela não seja atacada ou não seja buscada ou não se busque a sua nulidade por aquele condômino que se sinta prejudicado, não é? A Assembleia por meio eletrônico, não é? Conversão da Assembleia em sessão permanente quando não se alcançou o quórum para determinada matéria. Qual é o quórum para a deliberação de cada matéria? E o que ocorre se houver empate na votação? É muito comum o uso de procuração nas assembleias. Há limite para se outorgar procuração para uma mesma pessoa. Vamos tratar aqui da possibilidade de a assembleia ser anulada. Como que se faz judicialmente para se anular uma assembleia? Vamos tratar de um assunto muito polêmico aqui, que são as obras no condomínio. O que o síndico pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, todos esses aspectos aí relacionados à administração do condomínio, nós vamos explorar. E aqui levando em consideração, principalmente, a responsabilidade do síndico pelo descumprimento das suas atribuições. Aquilo que o síndico deveria fazer e não fez. Então, o síndico, sabendo o que ele deve fazer, ele corre menos risco de ser responsabilizado, porque, afinal de contas, ele vai se precaver daquilo que pode acontecer por conta da sua omissão. No capítulo 7, nós temos os direitos do condômino. Antes da gente tratar propriamente dos direitos do condômino que estão relacionados lá no artigo 1335, nós temos que saber quem é considerado condômino. Então, nós temos o condômino propriamente dito, temos o condômino por equiparação e o usufrutuário, ele pode ser considerado condômino. E o devedor fiduciário, aquele que financiou o imóvel e deu o imóvel em alienação fiduciária. E o arrendatário, aquelas hipóteses de arrendamento mercantil. O arrendatário é considerado condômino ou não? E aí nós vamos analisar, portanto, depois de configurar quem é o condômino, nós vamos então estudar quais são os direitos de cada um dos condôminos. E aqui, nesses direitos, aí nós vamos ver o direito de usar das unidades, das partes comuns, em igualdade de condições com os outros condôminos, direito de votar na Assembleia, estando quita, enfim, todos esses direitos que são inerentes aí ao condômino. Depois nós vamos tratar de um assunto muito polêmico, que são os deveres do condômino.
E aí nós vamos ver um rol lá do artigo 1336, que não é um rol exaustivo. Vamos ver que, em primeiro lugar, ele tem a obrigação de contribuir com as despesas de condomínio. E aí a gente já aproveita a oportunidade para saber quais são essas despesas, as despesas ordinárias, despesas extraordinárias e a caracterização dessas despesas com obrigação próprio terreno. Vamos falar do fundo de reserva, para que serve, quando que ele é obrigatório. Vamos falar da proibição de obras, aqui dever do condômino, que comprometam a segurança da edificação. Lembrando que o síndico tem a competência ou atribuição de fiscalizar as obras. Vamos falar um assunto muito polêmico da proibição de alteração de fachada. Aí aqui tem a questão do fechamento da sacada com vidro, o fechamento da sacada com rede de segurança. Todos esses aspectos aí nós vamos analisar. Modificação da destinação da edificação, perturbação do sossego, da salubridade, segurança e bons costumes, a multa pelo descumprimento dos deveres, a multa pelo reiterado descumprimento dos deveres, porque pode haver a multa pelo descumprimento e multa pelo reiterado descumprimento. E aí também tem a multa pelo reiterado comportamento antissocial. O que caracteriza esse comportamento antissocial? E aí nós vamos trazer um assunto muito polêmico, que é a questão da exclusão do condômino antissocial. Como que se procede? Quando que está caracterizada a possibilidade de exclusão do condômino antissocial? Como que se procede? Ou qual é a exigência, quais são os requisitos que a doutrina e a jurisprudência fixaram para que seja possível excluir ou expulsar o condômino antissocial? Qual é o procedimento que o condomínio deve adotar para que essa expulsão não possa ser questionada, não possa ser... Obviamente que deverá haver uma ação judicial, mas que nessa ação judicial o condômino não venha a alegar alguma nulidade do procedimento administrativo, ao procedimento interno do condomínio, para que ele possa se safar aí dessa exclusão que venha a ser aprovada pela Assembleia. Então, esses aspectos todos nós vamos analisar. E um desses aspectos que deverá ser observado, não apenas na exclusão do condômino antissocial, mas também nos aspectos relacionados à aplicação de multa, é a garantia do direito de defesa do condômino. Então, embora seja no âmbito interno do condomínio, também se assegura o direito de defesa. É a ideia do direito fundamental de defesa sob o ponto de vista horizontal. Então, também nós vamos analisar esses aspectos. Lá no capítulo 9, nós vamos falar a respeito dos encargos da mora no pagamento da contribuição. Aí vamos falar da questão dos juros moratórios, como que se trabalha hoje, porque em 2024 houve uma modificação nas regras relacionadas aos juros de mora. Então, como que se conta ou como que se calcula os juros de mora? A multa pelo atraso no pagamento, qual é o limite da multa? Aquilo que se considerou, o que se tratou, o que se chamou de desconto pontualidade, que foi uma maneira que os condomínios encontraram de dissimular a elevação da multa, que passou a ser limitada em 2% pelo Código Civil. A questão da cobrança dos honorários advocatícios, em caso de cobrança judicial, extrajudicial, melhor dizendo. Então, pode ou não pode cobrar honorários advocatícios no caso de cobrança extrajudicial? Qual é o fundamento legal para isso? A exposição do nome do condômino inadimplente não pode expor em quadros, em lista de elevadores, o nome do inadimplente. Então, um cuidado que o síndico deve ter. Ou a possibilidade de protesto da contribuição condominial. Pode protestar? Pode. A inclusão do nome do devedor em cadastro inadimplentes pode incluir também. É possível se fazer essa inclusão também. Lá no capítulo 10, nós vamos tratar da cobrança judicial dos débitos condominiais. Como que se deve proceder? Quais são as ações adequadas? Quando que cabe o processo de execução? Quando que não cabe o processo de execução e resta ação de conhecimento? E aí eu posso incluir, seja no processo de execução, seja no processo de conhecimento, as parcelas que vencerem depois do ajuizamento da ação. Posso fazer a penhora do bem que gerou aquele débito condominial? Pode, né? Não entra na proteção lá do artigo 3º lá
do artigo 1º e artigo 3º da Lei 8.009/90, está numa das exceções do artigo 3º. O prazo de prescrição para a cobrança da contribuição, olha que questão importante, o síndico não pode deixar passar o prazo, porque se prescreveu, o síndico deixou passar o prazo, prescreveu, não pode mais cobrar, o síndico tem que ser responsabilizado. Então, esses aspectos também o síndico precisa saber para que ele acabe não respondendo pela sua omissão. Lá no capítulo 11, nós vamos tratar da extinção do condomínio. Pode haver a extinção do condomínio por destruição, por exemplo, ou ruína da edificação, pode haver. Pode haver, então, nesse caso de extinção, pode haver a venda ou a reconstrução, no caso de destruição, ameaça de ruína. O que ocorre se aquela edificação for desapropriada? Como que se deve distribuir o valor relativo à indenização pela desapropriação e também será forma de extinção do condomínio? E lá no capítulo 12, nós abrimos um item que vai trazer uma série de questões que são muito pontuais, né? E que são normalmente fonte de polêmicas. Então, essas questões aqui, claro que as outras também que nós vamos estudar, têm importância, muita importância do ponto de vista prático. Mas aqui a maioria delas decorrem de questões que surgem no cotidiano do condomínio. Então, o terraço de cobertura, de quem é o terraço de cobertura? De quem é a responsabilidade pela manutenção? Alocação de imóvel por temporada. Olha, uma questão polêmica. Pode ser proibida na convenção ou não pode? Essas locações que se dá em plataformas digitais. Vaga de garagem. Posso vender a vaga de garagem? Posso alugar a minha vaga de garagem? Para quem que eu posso alugar? Para quem que eu posso vender? Os danos causados de uma unidade a outra. Uma unidade fez uma reforma em cima, causou danos na unidade inferior. É o condomínio que tem que acionar esse condômino que acarretou esse dano na unidade inferior? Na maioria das vezes, o condômino vai reclamar para o síndico, resolve isso. E, na verdade, não é responsabilidade do condomínio. O condômino tem que demandar o condômino infrator. Condomínios, direitos do idoso, questão de garagem, tem ou não tem direito? Na medida que o estatuto determina a reserva de vagas, no condomínio tem ou não tem essa reserva de vagas? Nós precisamos estudar esse assunto. O condomínio e os direitos da pessoa com deficiência, na mesma linha. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece também vagas de garagem. No condomínio é obrigatório se fazer essa reserva de vagas de garagem. Condomínio e animais, assunto polêmico. Condomínio e cão-guia. Aqui já é uma situação um pouquinho diferente. É uma questão de condomínio e animais, mas é uma questão diferente. Responsabilidade do condomínio por furto ou danos. Responsabilidade do condomínio por ato praticado por preposto. Olha um assunto moderno, carregador de carro elétrico. O condômino comprou um carro elétrico, quer instalar um carregador na sua garagem. Pode ou não pode? Quais são as recomendações? Quais são os requisitos para se fazer isso? Se a construção é antiga, se a construção é nova. Vamos falar também do AVCB. O que é o AVCB? O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É obrigatório esse documento? Qual é a necessidade desse documento? Qual é o impacto que esse documento tem no seguro? Olha como é importante isso. A responsabilidade do condomínio na citação do condômino pelo correio, que é uma disposição do Código de Processo Civil, que a citação da pessoa pode ser feita, e que mora em condomínio, pode ser feita na pessoa do porteiro. O carteiro chega e entrega a correspondência, o porteiro assina o AR e pronto, está citado. Qual é a sugestão que se deve fazer para que o condomínio não seja responsabilizado pela não entrega da citação para o condômino? E outras questões que surgem aí, muitas e muitas outras questões do cotidiano aí que nós vamos abordar. Bom, o material que será disponibilizado na aula consiste em videoaulas nesse formato que vocês estão vendo aqui, né? Então, esse formato será o formato das nossas videoaulas. Além disso, será fornecido um texto escrito de cada aula. Então, você vai ter a videoaula e vai ter um texto escrito. E no final do curso, você vai receber um e-book com todos esses textos escritos que foram fornecidos. O e-book está
portanto, tudo incluído aí na assinatura. O acesso fica garantido por 2 anos. É claro que o curso você vai fazer em muito menos tempo, mas fica garantido aí o acesso por 2 anos, porque sempre que houver novidades, nós vamos acrescentando essas novidades, uma novidade legislativa, ou uma posição nova, ou algum entendimento novo sobre determinado assunto, nós vamos sempre disponibilizando, então sempre vai ter conteúdo novo ali durante 2 anos. E ao final será conferido um certificado de participação. Esse certificado de participação pode contar aí para horas complementares na sua faculdade. Muito bem, dei uma pensada aí, né? O curso é muito abrangente, como eu disse, é um curso feito com muito carinho e eu espero encontrar vocês aí nos nossos encontros. Acessem aí as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, e aqui eu sempre posto lá alguns temas aí de direito condominial, de direito civil e de direito processual civil. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos.